Olá galera, meu nome é Juan. Vim aqui com mais uma videoaula de PHP. E nessa videoaula iremos listar os dados do banco de dados, né? Antes de mais nada, aqui apresento a minha fanpage, Juan Desenvolvedor Web, vocês procurem aí. Ou se vocês não conseguirem achar, vou deixar a descrição do o link, né? O link do meu da minha fanpage e o link do meu Facebook para qualquer dúvida ou qualquer dúvida também podem deixar o um comentário no YouTube ou procurar o meu canal que eu vou daqui a algum tempo a mais vou fazer umas aulas mais avançadas, né, de algumas outras dúvidas que possam ocorrer, mas vamos lá pessoal, o tempo é curto. Vocês se lembram do campo, né? Nome, e-mail, sexo, idade, estados e status, né? E o ID automático aí no caso a gente não coloca aqui porque ele já está sendo gerado automático. E o status. Desculpa se tiver aí ocorrendo alguma zoada, porque os vizinhos estão com som alto. Aí esse foi o único tempo que eu tive para fazer a videoaula. Vamos lá. Bora ver aqui no banco de dados, né? Bora do nosso banco. Você abre aqui localhost php myadmin. Aí você vai no banco empresa de, vai ter a tabela cliente. Aí vai ter os clientes cadastrados, né? Já está cadastrando tudo normal, vou aqui só para ilustrar, né? E-mail válido. Ó, já está validando e-mail já. Ok? Vamos lá. Foi automática. O status está tudo ativo, ó. Tá vendo como ficou? Ok. Mas inicialmente iremos apagar isso daqui. Apagar os dados. Porque vamos fazer uma listagem. Vocês vão entender o porquê que eu vou apagar. Eu venho aqui ó, em limpar todos os dados cadastrados, né? Ok, vou dar um pauzinho aqui que eu vou resolver um negócio. Prosseguindo na aula, né? Ó, veja que aqui foi que eu apaguei todos os dados. Por enquanto não estamos listando os dados, ok? Os dados que a gente vai listar vai ser aqui mesmo. Aqui vai ficar uma tabela com todos os campos que a gente vai fazer o cadastro. Vamos abrir o Notepad++. E vamos abrir o nosso arquivo, né? Tipo C, o AMP, www, aula Juan, e vamos abrir o arquivo index onde está o formulário. Ok? Antes de mais nada, antes de começarmos a fazer a inserção, temos que primeiro incluir o arquivo de conexão nessa página. Então vamos aqui, ó, php include, ok? Aí vamos aqui colocar o arquivo, a pasta conexão.php. Vocês podem colocar outro nome de pasta, tipo configuração, alguma coisa do tipo. Coloquei foi meio no avulso, né? Mas o nome é opcional. Vamos ver aqui, ó. Já está ali, já está linkando com o banco de dados, no caso já está fazendo a conexão com esse banco. Não, com todos os bancos em geral, né? Pegou toda a configuração que a gente fez lá anteriormente na conexão, já disse o campo, local, usuário e senha, já está tudo conectado bonitinho aqui. Ao que vamos fazer agora? Vamos abrir, criar uma tabela, ok? Na mão mesmo. Quem tiver o Dreamweaver ou quiser outro programa de edição também pode ficar à vontade. Eu gosto de fazer na mão mesmo para vocês acompanharem melhor, ok? Ó, abrir a tabela, ok? Deixa eu ver, tr, criar uma linha, criar a coluna agora, th,
nome. Vamos lá ver. É porque eu botei TR porque esse TR ele deixa negritado. Aqui no formulário eu vou pular 2 linhas para termos espaço para trabalhar com a tabela, ok? E para ficar bem dividido, né? Vamos. Pulei 2 linhas, tá vendo? Aqui. Aí o que temos? O nome, e-mail, né? A coluna, essa coluna tem nome. E-mail. Qual outro campo? Nome, e-mail. Sexo. Idade. Estado. E só. Bem, vamos listar o nome, e-mail, sexo, estado e só, né? São 5 campos. Ok? E aqui vamos criar mais 3 campos, chamados de alterar, excluir, ok? Inicialmente a tabela vai ficar assim, com esses campos, ok? Vamos lá. São 5 campos que vamos buscar do banco de dados mais 2. Olha o que vamos fazer. Vamos criar uma linha, outra linha, né? E outra coluna, agora dessa vez TD. E aqui vamos deixar em branco. Não, criar só a linha. Agora não é o momento de criar. Rapaz, me fugiu a mente agora. Como deixar em branco? NSP alguma coisa. Eu vou colocar letra A, só para ilustrar. Aqui. Vai ser assim. Vai ficar esses dados aqui, que vai ser os dados buscados do banco. Tem um campo a mais aqui. E vamos ter aqui esse campo que vai ficar, quando ele clicar aqui, vai criar o mesmo form e vai alterar os dados e aqui ele vai apagar o registro que foi cadastrado aqui, ok? Vamos começar. Primeiramente, vamos abrir o PHP, né? Vamos abrir a sintaxe e vamos criar uma variável chamada SQL. Essa SQL vai fazer o quê? Vai fazer ele vai pegar e vai fazer a execução do comando no banco de dados, ok? O que é que eu estou dizendo aqui? Select asterisco from cliente, selecione todos os campos da tabela cliente. Inicialmente, se você der um eco aqui, ó, inicialmente não está fazendo nada ainda no banco, porque eu não executei essa ação. No caso, eu só estou retornando um string aqui. Aí, o que eu quero fazer agora? Eu quero executar, né, essa ação de seleção do banco de dados.
Fiz primeiro select, agora MySQL query. Eu vou criar uma variável chamada query, e nessa variável query eu vou atribuir um valor a ela, ou seja, vou executar o comando MySQL query, que faz a execução do comando PHP no banco de dados. E que execução eu quero? Eu quero a execução da string SQL, ou seja, ele vai fazer a mesma coisa que eu estivesse colocando aqui, select as from clientes aqui dentro. Só que fica mais bem dividido, entendeu? Quando eu coloco aqui SQL, ele vai executar simplesmente o que está dentro disso daqui, ó. Vamos ver se deu certo. Ok, sem erro. Quer dizer que deu certo. Vamos lá. O que eu quero agora? Eu quero saber a quantidade de linhas que tem no banco de dados. Por que isso? Porque várias vezes, né? Às vezes, quando você exclui todos os registros num banco de dados, pode retornar um erro no comando SQL. Ou seja, pode aparecer erro para o usuário, ou às vezes fica feio, né? Por exemplo, aqui ia ficar tudo em branco, o usuário não ia saber por que ia pensar que tem erro, alguma coisa do tipo. Aí é sempre bom a gente saber qual a quantidade de linha que tem no nosso banco de dados. Não sei se eu expliquei direito. Assim que eu quero dizer assim, que aqui, ó, aqui a gente vai listar os dados do banco de dados, e caso ocorra de não ter nada, ou seja, não tiver nenhum cadastro que nem tem aqui, ó, ele vai retornar outro valor diferente a gente. Vocês vão entender isso melhor. Aqui eu fiz o que? Eu criei outra variável, eu criei a primeira variável SQL que vai retornar um string, aqui vai fazer a execução da string, e aqui vamos saber o número de linhas cadastradas no banco. Então, linha vai receber MySQL num house. Então, esse MySQL num house, ele faz a contagem das linhas desse comando aqui. Ó. Primeiro ele executa, verifica a quantidade de linhas que tem no banco de dados e vai retornar. Ok? Vamos aqui. Vamos dar um F5. Inicialmente não vai fazer nada também. Se pegarmos aqui e dermos um eco em linha, olha o que ocorre agora. Ele retornou 0, ok? Ou seja, ele já sabe que não tem nada cadastrado aqui, ó. Ok? Ele retornou 0. Ah, o que eu quero agora? Vamos fazer uma condição, ok? Por exemplo, se o número de linha for maior que 0, o que eu quero que ele faça? Eu quero simplesmente que ele mostre esse daqui, ó. Vamos fechar, né? Fechar o comando. Se linha for maior que 0, aí eu abro o colchete, fecho o PHP, né? Fecho com sinal de fechamento, faço a execução do HTML e depois eu abro um novo PHP e fecho o colchete lá de cima que foi aberto. E fecho o PHP aqui. Porque o PHP ele não se mistura com o HTML puro. Vamos lá. Vamos dar um F5. Veja que isso daqui vai sumir, ó. Por quê? Porque a quantidade de linhas do banco de dados retornou 0, ou seja, essa parte aqui do HTML ele vai ignorar, porque não, ele só vai executar se tiver cadastro dentro do banco. Vamos fazer outra condição, ok? Por exemplo, lá primeiro eu gosto de fazer já só. Primeiro eu vou verificar se a quantidade de linha for maior que 0, ele vai executar esse bloco de comando. Se não, ele vai executar outro bloco de comando.
E que bloco de comando é esse? Eu quero que ele execute. Vou criar outro TR aqui. Um único TD. Um call span 7. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Se a quantidade de linha for maior do que 0, ele vai executar esses comandos aqui. Ele vai executar o HTML. Ou seja, ele vai executar isso aqui. Se não, ele vai dar essa mensagem para a gente, ó, sem registro cadastrado no banco de dados. Ok? Aí o CoSpan, ele une a quantidade de colunas. Ele une a quantidade de colunas existente. No caso, ele transformei aqui, ó, 7 colunas em uma só. Isso é o que o CoSpan faz. Realmente não está parecendo tão produtivo, mas vocês vão ver que tá muito produtivo isso aqui, ok? Primeiro eu contei a quantidade de linhas no banco de dados. Agora, depois que saber a quantidade de linha e já saber que está funcionando, está dando 2 respostas ao usuário, vamos aqui cadastrar um registro só para vocês souberem o que é que eu estou tentando fazer. Uma Felipe da Silva, um fel masculino, vou colocar a minha idade aqui e vou dizer Pernambuco, né? Cadastrar, vejo que já vai, ó, alterou já aqui, ó. Muito legal, né? Vamos lá. Mas eu não quero passar essa resposta para o usuário, entendeu? Eu quero outro tipo de resposta. Ou seja, nesse linha aqui, eu vou ter que fazer outra condição. Que condição é essa? Eu tenho que criar um laço de repetição, onde eu vou contar a quantidade de linhas que tem no banco de dados e vou retornar os valores que tem dentro do banco. Ou seja, vamos lá, criar um while. Por que o while? Porque a gente não sabe a quantidade de linhas que tem no banco. Pode ter 10 ou 100 e por aí vai. Vamos criar uma variável chamada house e vamos criar um array, né? Uma variável de vários valores. Aqui, ó, how MySQL fetch array. Esse MySQL fetch array, ele verifica um valor e transforma em array. No caso, ele verifica um comando do EDSQL e transforma aquele comando, pega os atributos e transforma em um array. O que queremos fazer aqui? Queremos pegar a query, que é o valor onde a gente executa no banco, né? MySQL query, e transformamos em array. Ou seja, abro o colchete, né? E fechamos o colchete aqui, ó. While house, né? Criamos a variável house, MySQL fetch array e executamos o MySQL fetch array, pegamos o query, né? Esse valor aqui. Query, na verdade, ele é responsável pela execução. É como se estivéssemos executando o SQL no programa. Então, bora lá. While house MySQL fetch array query. Vamos ver se deu algum tipo de erro. Não, ok também. Ficou normal. O que queremos agora? Queremos imprimir os valores, né? O mais importante é os valores. Ou seja, o nome cliente, e-mail cliente, sexo cliente, idade cliente, ok? O que queremos? Eu vou colocar aqui, não é obrigatório, né? Mas eu vou colocar aqui o ID, ok? Para vocês entenderem, quando a gente fazer exclusão, alteração, vocês vão entender a função do ID no banco de dados.
fizemos um HAL. Esse HAL ele vai receber um array desse query, né? Dessa execução aqui. Agora, nesse house, temos que indicar o campo, o nome do atributo que queremos imprimir o valor, ok? Vamos lá. House. Vamos criar variáveis dentro desse while. Que variáveis são essas? São variáveis que vão nos facilitar. Vamos dar um nome, vocês vão entender. Vamos lá. Nome house. Como esse house é um array, ok? Ele ocupa posições, né? São vários, é uma variável que possui vários valores dentro dela, ou seja, esse house tem um ID cliente, tem e-mail cliente, sexo cliente, são esses atributos. Esse house ele está armazenando esses valores em posições, ok? E essas posições são justamente os nomes dos atributos. O que vamos fazer aqui? Vamos pegar ID e o que vamos fazer? Vamos criar uma variável com o nome ID e house. Dentro de house vamos abrir, eu não lembro do nome disso aqui, vocês abram, né? E aqui você, dentro das aspas duplas, você coloca o ID cliente, que é o nome do atributo. E é isso. O ID vai receber esse valor aqui, que é o array do banco de dados. Ok? E o que fazemos aqui nessa primeira TD, iremos imprimir esse valor. Ok? ID. Bora imprimir ID. Olha aí. Vamos cadastrar outra pessoa aqui, só para vocês. Bootstrap, alguma coisa. Para vocês verem aqui que tá pegando tranquilamente isso aqui. Cadastrar mais um. O ID já tá número 2 aqui, ó. Já foi para o número 2. Ou seja, cada vez que eu vou cadastrar aqui, vai ser armazenado no banco de dados o valor. E vai ser automaticamente vai ser listado ali ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você cadastra, vai ser listado. Ok? Não, ó. Bem, tá aqui. Estamos imprimindo o ID, né? Aí isso vai ser por todos os campos do banco de dados. Vamos colocar nome cliente, e-mail cliente, os atributos, e através do house a gente vai recuperar esses valores, ok? Para não demorar muito, dá Ctrl C, Ctrl V, mas aconselho vocês estudar o código e revisar, porque é uma coisa simples. Eu particularmente acho simples, comparando as outras linguagens, mas também vai pensando que você vai ter vida fácil na programação, viu? Nome. Aqui, ó. O atributo nome cliente, o atributo da tabela nome cliente, vai ser armazenado na... Vou explicar melhor esse house. Vocês devem estar se perguntando por que house. House, simplesmente ele está fazendo um laço aqui dentro. Dar um vardump para vocês entenderem melhor. Esse vardump ele vai informar o que tem dentro dessa variável aqui. Veja só. Tá vendo? O house ele é um array. E aqui ele está armazenando o valor 1, Juan, Felipe, e-mail, sexo, idade, estado, status. Aqui, ó, root também. Todos os campos do banco de dados estão sendo controlados por house. Aí esse house ele armazena, ele está aqui fazendo um array desses valores que foi executado pelo select asterisco from. E estamos pegando as posições desses valores, ok? Ó, nome, cliente, e-mail, sexo, e assim sucessivamente. A gente vai
vou adiantar um pouquinho, né, que esse select vai ser um pouquinho complexo, porque eu não trabalhar um pouquinho pesado nisso aqui, né? Root e assim sucessivamente, na bicho sete cabeça, e-mail. Eu acho que eu vou deixar esse arquivo para baixo, para vocês baixarem depois. Eu vou fazer aqui e depois eu explico a vocês, né? Eu só vou um pouquinho rápido para não ficar uma aula tão cansativa. Aqui, ó, House ele está pegando. Eu tô focando muito nesse House para vocês entenderem que pode até parecer um pouquinho viajado, mas imagina uma pasta onde você está armazenando as folhas, né? Em lugares específicos. A mesma coisa é esse House. É uma pasta onde cada campo desse fosse uma folha. Tá entendendo? Ao que estamos fazendo. Esse House, cada folha tem um lugar. Por exemplo, se você quer ir para o campo ID cliente, você tem que especificar onde é que está. ID cliente, nome cliente, e-mail cliente. Isso aqui é nome cliente, não. Ai, ai, ai. Esse Ctrl+C, Ctrl+V. E-mail, sexo, faltou idade. Cada atributo desse está sendo representado no house. Esse house tem vários valores. Ele não é uma variável comum, ele é um array. E esse array está sendo armazenado dentro de uma variável. Para ficar mais simples na hora de imprimir também. Se vocês quiserem também, vocês se colocassem um house aqui, ó, house sexo cliente, iria ser o mesmo resultado. Ok? Vamos lá. Tudo prontinho aqui, né? Veja só. Que legal. Aqui, ó. ID para nome, e-mail, sexo, idade, estado. E a opção de alterar e excluir. Isso eu vou colocar mais pra frente. Na outra videoaula que vai ser a continuação desse select, né? Vamos lá. Ou seja, criamos um array, né? Esse how a gente indicou um array de SQL que vai receber o query. ID cliente vai receber house ID cliente, o atributo do banco ID cliente. E assim sucessivamente. Cada campo do banco de dados a gente especificou no house que a gente queria listar. Aqui ele criou um array e pela quantidade de linhas aqui ele foi listado, né? Aqui deu tudo certo. Na minha linha de raciocínio deu tudo certo. Mas eu quero adicionar mais um campo aqui, ó, em TH. Além de estado, eu quero status. Esse status, vamos saber o status que esse cliente se encontra. Status, ok? Aí aqui, além dessas variáveis aqui, vamos criar um status, variável status.
E vamos aqui, ó. Status A. Na próxima videoaula eu vou ajeitar aqui. Eu vou ver aqui fazer uma mágica, né? Talvez nessas aulas eu coloque aqui um bootstrap. Vocês vão entender o que é isso. Bootstrap vai ser, para quem é back-end, é muito legal essa opção de você fazer um bootstrap. No caso, são configurações pré-definidas, vocês vão entender. Mas demais é isso. Inicialmente, eu só quero listar os dados. Depois a gente vê a parte visual, ver o que é que faz. E mais lá na frente eu vou criar um sistema de enquete, né? Eu tô com a vontade de fazer isso, mas eu tô pensando ainda mais lá para frente, ok? Aí demais é isso. Na próxima videoaula, além de, vamos ajeitar isso aqui, ó. Por exemplo, sexo M, sexo F, status A, status A. Isso aqui para o usuário, ele não vai saber o que é isso. Pode até saber assim, mas nem todo usuário tem o conhecimento, né, de saber o que significa. Isso também foi a lógica que a gente implementou. Aí na próxima videoaula vamos corrigir isso e dar uma melhoradinha nesse visual que está um pouquinho um em cima do outro, né? Os dados estão em cima. Mas demais é isso. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Qualquer coisa, se houve qualquer tipo de dúvida, assista de novo a aula. Vou aqui cadastrar mais um usuário, né? Para vocês verem que está rodando legal. Já está listando. Legal, legal isso aqui. Ainda de 30 anos. E vamos cadastrar, né? Rio de Janeiro, por exemplo. Legal aqui. Tá bonitinho cadastrando sem mais problemas, ok? Na próxima videoaula vamos ajeitar isso e posteriormente, quando ajeitarmos, né, vamos fazer a opção de apagar e alterar. E basicamente vai ser isso. O sistema não vai ser uma coisa tão complicada. Eu só quero dar um apanhado geral para quem tem um conhecimento superficial de PHP e quer saber pelo menos fazer as operações básicas no banco de dados, né? E obrigado pela atenção. Tchau.